Olá, meu nome é Andréa Brita Garzon e nós estamos aqui no Aprovário para falar de Estatuto da OAB. Essa matéria, você sabe, né, colega? Ela é importantíssima para a sua aprovação no exame da ordem. São 10 questões que você tem toda a condição de fechar. Se você ficar atento aí nas nossas dicas e prestar bastante atenção nas chamadas que nós vamos fazer aqui dentro do Estatuto e do Código de Ética. Então, vem com a gente aqui no Aprovário, porque a nossa missão é aprovar você. Começando, e porque a gente que é do direito, né, fica sempre muito ligado aí nas questões que acontecem no fórum, Tribunal de Justiça, processo. A nossa esfera, quando a gente fala do Estatuto da OAB, ela é administrativa. Então, eu sempre gosto de começar esse nosso encontro falando dos órgãos da OAB, para você ter noção de onde é geograficamente que a nossa matéria acontece. Tá joia? Então vamos lá. São órgãos da OAB. O maior órgão da OAB, né, o órgão superior da OAB, é o Conselho Federal. Se você for estabelecer um paralelo, né, comparativo entre a estrutura do Judiciário e a estrutura da OAB, o Conselho Federal da OAB está para a estrutura do Judiciário como o Supremo Tribunal Federal. Correto? Então, o nosso Conselho Federal é o Supremo Tribunal Federal, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, perdão, é o Conselho Federal. O Estatuto diz que o Conselho Federal terá a sua sede na capital da República. Como a capital, a nossa capital, é Brasília, se você quiser conhecer o Conselho Federal, né, a estrutura física do Conselho, o prédio do Conselho Federal, quando você for a Brasília, você procura que o Conselho Federal vai estar lá. Então, é correto afirmar que o Conselho Federal, órgão máximo da OAB, é de âmbito nacional. Dentro da estrutura da OAB, ninguém manda mais, ninguém pode mais, ninguém tem mais poder do que o Conselho Federal. Abaixo do Conselho Federal, nós temos os conselhos seccionais. Conselho seccional. Então, todo estado tem um conselho seccional. Ainda aí raciocinando com uma estrutura do judiciário, o conselho seccional da OAB teria como paralelo, ou tem como paralelo, o Tribunal de Justiça do Estado. Então, dentro do Estado, na estrutura da OAB, ninguém pode mais, ninguém manda mais, ninguém tem mais poder do que o conselho seccional. O Estatuto diz que o Conselho Seccional terá a sua sede na capital do Estado. Então, se você estiver raciocinando com Minas Gerais, o Conselho Seccional de Minas está em Belo Horizonte, que é a capital de Minas, correto? E dentro do Estado é onde você vai ter o presidente da OAB, né? O presidente da seccional do Rio, de São Paulo, de Minas, fica então no Estado. E o Conselho Seccional, ele é de âmbito estadual. Abaixo aí do Conselho Seccional, nós temos as subseções. Cuidado, viu, gente? Subseção. Por quê? Quem cria, quem instala as subseções é o Conselho Seccional. O Conselho Federal é de âmbito nacional. O Conselho Seccional é de âmbito estadual. E aí tem uma tentação satânica de você concluir que a subseção é de âmbito municipal.
errado, errou a questão, né? Porque o estatuto diz que a subseção, ela pode atender a um ou mais municípios ou parte de algum município. Então, o correto de se afirmar é que a subseção é de âmbito regional, porque necessariamente ela não atende apenas a um município, correto? Nós temos ainda como órgão da OAB, e eu vou fazer um tracinho de vermelho aqui, porque é órgão também, mas tem uma peculiaridade, a chamada Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência, que é órgão da OAB, será criada, será instalada pelo Conselho Seccional. Ah, mas basta o Conselho Seccional ter dinheiro, ser rico, poderoso, para ele instalar, para ele criar a Caixa de Assistência? Não. Existe um requisito exigido para que o Conselho Seccional possa criar a Caixa de Assistência. É que o Conselho Seccional tenha mais de 1.500 inscritos. Ora, hoje, né, como são muitos inscritos aí na OAB espalhados pelo Brasil, não é difícil um conselho seccional ter mais de 1.500 inscritos. Mas esse é um requisito exigido para que o conselho seccional instale ou crie a Caixa de Assistência. Atenção, pergunta que o examinador gosta de fazer quando o assunto são os órgãos da OAB. Com relação à Caixa de Assistência, considerando que quem instala, quem cria a Caixa de Assistência é o Conselho Seccional, se ocorrer uma eventual dissolução da Caixa de Assistência, todos os ônus e bônus relativos à Caixa de Assistência retornam ao Conselho Seccional. O que o examinador gosta de fazer? Ele gosta de atrelar tudo ao Conselho Federal, criando uma cilada para o seu raciocínio. Havendo dissolução da Caixa de Assistência, se tiver bônus, volta para o Conselho Seccional. Se tiver ônus, volta para o Conselho Seccional. Por que eu faço esse tracinho aqui, considerando os órgãos da OAB, para falar da Caixa de Assistência? Porque a Caixa de Assistência, ela tem uma atribuição diversa dos outros órgãos, né? Como o próprio nome dela já diz, ela existe para assistir, para dar assistência à pessoa do advogado, ao indivíduo, ao ser humano que é advogado. Então, a Caixa de Assistência é que é responsável por oferecer planos de saúde, planos dentários. Você, depois de inscrito, volta e meia vai receber uma correspondência da Caixa de Assistência falando de congressos, seminários em outros estados, às vezes até em outros países, e a Caixa de Assistência te dando desconto, promoção para você ter condição de participar desses congressos. A Caixa de Assistência, ela é responsável nos estados, em regra, por planos de previdência privada para o advogado, né? E a Caixa de Assistência também, gente, espero que você que está me assistindo jamais precise disso, mas ela também fornece, por exemplo, cestas básicas ao advogado carente. Então, a função, a atribuição da Caixa de Assistência, ela é distinta da competência, né, e atribuição do Conselho Federal, do Conselho Seccional e da subseção. Desses órgãos da OAB, e essa é uma questão querida pelo examinador, a subseção é
único órgão que não tem personalidade jurídica. Então, é correto afirmar que o Conselho Federal tem personalidade jurídica, que o Conselho Seccional tem personalidade jurídica, que a Caixa de Assistência tem personalidade jurídica, mas a subseção, que é órgão da OAB, não tem personalidade jurídica, correto? E ainda sobre os órgãos da OAB, atenção aqui. O Conselho Seccional tem o TED, Tribunal de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina não é órgão. Então, se cair uma questão sequinha, né? Assim, são órgãos da OAB. A opção que contiver o TED é falsa. São órgãos da OAB que têm personalidade jurídica. A opção que contiver a subseção é falsa. E atenção, o Tribunal de Ética e Disciplina, que não é órgão, só se relaciona com o Conselho Seccional. Portanto, é correto afirmar que Conselho Federal não tem TED, Conselho Seccional tem TED e subseção não tem TED. Muito menos Caixa de Assistência tem Tribunal de Ética e Disciplina. Correto? Esses são os órgãos da OAB. E essas são as observações aí mais necessárias a serem feitas com relação aos órgãos da OAB, que volta e meia aparecem em exame. Pois bem, agora que eu já te ambientalizei geograficamente acerca do nosso estudo, e tudo que a gente falar a partir de agora vai acontecer dentro dessa estrutura, né? Porque nós estamos falando, né, de uma matéria de fundo administrativo. Eu peço para você que está me vendo aí pela telinha, para abrir o Estatuto da OAB no artigo 1º. O artigo 1º do Estatuto da OAB traz as atividades privativas da advocacia. E eu lembro que, ainda muito jovem, quando eu comecei a cursar a faculdade de Direito, no dia que eu entendi, né, e depois de uma aula, de uma determinada aula, que eu compreendi que a função precípua do advogado é postular em juízo, então que o advogado tem o ius postulante. Eu lembro que eu saí da aula, gente, assim, em transe, em êxtase, né? Que coisa maravilhosa. A justiça não funciona sem o advogado. Não há possibilidade, né, da justiça funcionar com o juiz, com o promotor, sem advogado, porque o advogado é que tem o poder de postular. Portanto, se um ministro do Supremo precisar de uma liberação de um alvará, de uma coisa muito simples, na justiça, ele tem que contratar um advogado. E o artigo 1º do Estatuto trata exatamente disso e diz que são atividades privativas da advocacia, inciso 1, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Havia a palavra qualquer órgão do Poder Judiciário aí no inciso 1, ela foi considerada inconstitucional, porque nós sabemos que, por exemplo, na Justiça do Trabalho, eu posso estar sem advogado. No juizado especial também, até tantos salários mínimos, eu posso estar sem advogado, correto? E o inciso 2 diz que é privativo do exercício da advocacia as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, se uma empresa cria uma assessoria jurídica e vamos ter um diretor daquele setor, se a assessoria é jurídica, o diretor tem que ser advogado. Cargos de direção jurídica só podem ser ocupados por advogado.
Uma questão recorrente em exames da OAB diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 1º, que trata do habeas corpus. O nosso estatuto ressalva com clareza que não há necessidade de ser advogado para impetrar ordem de habeas corpus. Qualquer um do povo pode impetrar ordem de habeas corpus. Então, por isso, o habeas corpus, ele não precisa, mesmo você sendo advogado, se um cliente te contrata e o caso é de impetrar HC, ele não precisa te dar uma procuração. Porque se qualquer um do povo pode impetrar habeas corpus, né, a mãe do acusado, o próprio réu pode impetrar habeas corpus, eu não preciso instruir esse procedimento com uma procuração. É muito comum, nesse momento, nos encontros presenciais, de algum colega levantar a mão e perguntar assim: Andréia, pera lá, estagiário do direito, sem estar acompanhado de seu orientador, pode, sozinho, impetrar ordem de habeas corpus? E aí eu costumo brincar, né, gente, que esse é um momento muito importante do nosso encontro. Alguém tinha que falar isso para você, serei eu a dizê-lo, né? Estagiário do direito também é qualquer um do povo. Então, não é porque ele é estagiário do direito que ele pode ou deixa de poder impetrar uma ordem de habeas corpus. Ele pode ser estagiário da engenharia, da arquitetura, da advocacia, da farmácia, né? Considerando que qualquer um do povo pode impetrar habeas corpus, o estagiário do direito, sendo qualquer um do povo, também poderá fazê-lo sem estar acompanhado ou assinando em cruz com o seu orientador. Eu vou pedir aí para a produção colocar na tela para a gente o nosso slide que trata da advocacia pública. Vejam aí, gente, o artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto, traz uma figura que o Estatuto chama de advocacia pública. São advogados que prestam concurso público, se tornam funcionários públicos, mas continuam vinculados à OAB. Pode voltar aqui em mim, fazendo favor aí, produção. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Como é que você vai memorizar, né, essa gama de funcionários públicos concursados que são considerados pelo Estatuto como integrantes da advocacia pública? Procuradorias, Defensoria e Advocacia Geral da União. O examinador, ele sabe que você vai memorizar assim: Advocacia Geral, Defensorias e Procuradorias. Aí, sabe o que o examinador faz, gente, para criar aí uma dificuldade para você? Ele mistura lá nas assertivas o procurador do trabalho, o procurador de justiça e até mesmo o procurador-geral de justiça. Porque ele sabe que você memorizou que procurador é advogado público. Mas raciocina aqui comigo. Procurador do trabalho
é o Ministério Público do Trabalho. Procurador de Justiça é a promoção na carreira do promotor de justiça, que é integrante do Ministério Público. E o Procurador-Geral de Justiça é o chefe da instituição Ministério Público. E eu pergunto para você, o que é que o Ministério Público, ou qual vinculação, ou qual subordinação que o Ministério Público tem com a OAB? Gente, não existe nenhum tipo de vinculação do Ministério Público com a OAB. Portanto, né, essas carreiras de procurador, né, do trabalho, procurador de justiça, procurador-geral de justiça, não integram a advocacia pública, porque são o Ministério Público, correto? Por dever de lealdade, gente, considerando que eu sou defensora pública há mais de 20 anos, aqui no estado de Minas Gerais, eu me sinto no dever de falar. Mesmo porque você já pode ser estagiário da Defensoria Pública e falou, ai, Defensoria Pública é advocacia pública? Se cair no exame, é. Dentro da Defensoria Pública, existe uma discussão que não nos cabe aqui para o exame da OAB travar, no sentido de que a Defensoria Pública, por ser uma instituição autônoma, não integra a advocacia pública. Essa discussão existe em todo o Brasil, envolvendo a Defensoria Pública, mas você só vai ter que se preocupar com isso quando você for fazer concurso para a Defensoria Pública. Por hora, caiu lá, Defensoria Pública, é correto afirmar que, segundo o Estatuto da OAB, trata-se de carreira que pertence à advocacia pública, correto? Sobre o estagiário, que o artigo 3º, parágrafo 2º, trata aí da figura do estagiário, todo mundo deve saber, né, para prestar o exame da OAB, que o estagiário de direito, estando com o seu orientador, ele pode praticar todos os atos, ele pode assinar todas as peças que o advogado assina, atos que o advogado pratica. Se eu sou estagiário, estou com meu orientador, tudo que o meu orientador advogado está autorizado a fazer com o suporte do meu orientador, eu, estagiário, também posso. Essa pergunta vai cair no exame da OAB, gente? Claro que não, né? Porque isso é muito fácil, né? O estagiário pode fazer tudo que o seu orientador assinar em cruz com ele. André, ele pode sustentar um júri oralmente? Se o advogado orientador dele estiver sentado lá do lado dele, pode, até sustentação oral no tribunal. Pode. Se o orientador dele estiver lá do lado dele, pode. A OAB não vai te perguntar isso. A OAB vai querer saber de você o que é que o estagiário, quais os atos que o estagiário pode praticar sozinho, não estando acompanhado ou assinando junto com o seu orientador. É isso que a OAB quer saber, correto? E aí eu costumo brincar, né? Gente, o estagiário sozinho, ele pode ir ao banco, ele pode coar café, né? Ele pode... Que maldade, né? Brincadeira, viu, gente? O regulamento geral, lá no artigo 29, ele esclarece que o estagiário sozinho poderá requerer e retirar certidões de cartório. O estagiário sozinho poderá retirar e devolver processos em cartório.
E o estagiário sozinho poderá assinar petição de juntada de documento, correto? Então, o que é que o estagiário pode fazer sozinho, só ele? Solicitar e retirar certidões, retirar e devolver processos e assinar a petição de juntada de documento sozinho, tá bom? Está me ocorrendo uma coisa aqui, gente, porque esse curso é online, mas ele é ao vivo, né? Então, eu prefiro voltar um pouquinho, quebrar um pouquinho a didática do que não falar, ainda sobre a questão aí do advogado público, da advocacia pública, tá, gente? Complementando aí, antes da gente seguir nos nossos pontos, o advogado público, ele deve ser inscrito na OAB, paga anuidade e, portanto, tem obrigação de votar e pode ser votado. Então, de acordo com o estatuto, eu que sou defensora pública, se eu quiser concorrer a presidente da seccional aqui de Minas Gerais, eu posso, porque para o estatuto, o advogado público integra os quadros da OAB e tem todos os deveres e direitos de um advogado, tá? Então, eu voltei um pouquinho, mas achei melhor falar do que deixar de falar sobre isso, correto? Seguindo aí, nós vamos falar agora do mandato. Veja aí o artigo 5º do Estatuto, você está me acompanhando com o Estatuto aberto, né, gente? Você não pode estar acompanhando essa aula sem estar com o seu Estatuto aí do seu lado. O artigo 5º deixa claro que eu só posso dizer que sou advogada do Zé depois que o Zé me dá uma procuração, que é a materialização do mandato. O Zé, por sua vez, só pode falar que a Andréia é advogada dele se ele, né, assinar uma procuração para a Andréia. É isso que constitui a figura do advogado. Ressalvado aí, né, gente? A gente não pode deixar de lembrar que na justiça criminal, o acusado pode constituir o advogado no interrogatório, dispensando-se a procuração. Então, a Andréia é ré num processo, o juiz pergunta para ela, a senhora tem advogado? Eu digo, tenho, o Zé é meu advogado. E aí o Zé não precisa juntar procuração, porque eu já estou declarando isso no interrogatório, correto? Fora isso, eu só sou advogado de alguém se alguém me der a procuração. É isso que o examinador vai perguntar? Não. O examinador vai querer saber se é possível, em alguma hipótese, eu, advogado, atuar sem procuração. E aí está previsto no parágrafo 1º do artigo 5º, que, em casos de urgência, eu posso atuar sem procuração, devendo juntá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15. Então, atenção, atenção. O que me torna advogado de alguém é a procuração que ele me concede. Isso nós sabemos. A pergunta que pode vir envolvendo isso é, eu, advogado, posso atuar sem procuração em alguma hipótese? Sim, nos casos de urgência. E aí o advogado tem 15 dias para juntar a procuração, prorrogável por igual período, ou seja, por mais 15 dias, correto? O parágrafo 2º, gente, do artigo 5º, e nós estamos falando de
mandato, tá bom? Nós estamos falando aí da questão da procuração, né? Porque o mandato é o que instrumentaliza o mandato, é a procuração, né? O parágrafo 2º, ele fala que a procuração autoriza o advogado a representar o seu cliente em atos judiciais e em qualquer instância do juízo, vírgula, salvo os que exijam poderes especiais. Então, o Zé me deu a procuração, eu represento o Zé. Eu estou lá na justiça, atos em juízo, represento o Zé. Mas existem hipóteses em que não basta uma procuração para o foro em geral. Se o Zé quiser que eu o represente, ele vai ter que me dar poder especial. Abra aí o seu estatuto no artigo 7º, inciso 6, letra B. Daqui a pouco nós vamos falar desse artigo aí, que traz as prerrogativas ou direitos do advogado. E o inciso 7, o inciso 6, inciso 6, viu, gente? Vê um pauzinho. O inciso 6 diz que é direito do advogado ingressar livremente, letra D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, vírgula, desde que munido de poderes especiais. Desde que munido de poderes especiais. Então, se o meu cliente Zé quiser que eu o represente numa reunião do condomínio do prédio dele, numa reunião da diretoria da empresa dele, não adianta ele me dar uma procuração para o foro em geral, não. Eu tenho o direito de representá-lo, desde que munido de poderes especiais. E é exatamente a hipótese prevista e casada aí com o parágrafo 2º do artigo 5º. Qual que é a regra? Procuração para o foro em geral. E qual que é a exceção que o examinador adora perguntar? Exigência de hipóteses que exijam a concessão de poder especial. Um exemplo expresso no estatuto: representar o meu cliente em assembleias e reuniões. E vejam que essa letra D já apareceu em exame mais de uma vez e o examinador malvado copia a letra D toda. Mas quando chega aqui, ou perante a qual este deva comparecer, ele não põe a vírgula e põe um ponto final. E você, como já está assim, introjetado, que eu, advogado, represento o meu cliente, eu, advogado, represento o meu cliente, eu, advogado, represento o meu cliente. Aí vem a questão com o ponto final aqui, uai, eu, advogado, represento o meu cliente, eu posso representar o meu cliente em qualquer assembleia ou reunião. Pode, desde que munido de poderes especiais. Se não houver essa ressalva, a assertiva é falsa. Ainda sobre mandato, gente. Quando é que nasce o mandato? Com a concessão da procuração para o advogado. Quando é que o mandato morre? A morte natural do mandato é o trânsito em julgado do processo. Acabou, baixe seu arquivo, aí o mandato morreu. Já vi questão, né, dizendo que o mandato não poderá ultrapassar 20 anos. O que é isso?
Tem inventário aí, gente, que em 50 anos não termina. Se o advogado sobreviver ao inventário, ele morre advogado daquele inventário. Então, o mandato, ele não tem um prazo determinado para expirar. Ele perdura até o final da causa. Salvo se, parágrafo 3º do artigo 5º, eu, advogado, renunciar. Eu renuncio, porque eu não suporto mais aquele meu cliente. Eu renuncio porque eu passei num concurso e não vou mais exercer a advocacia autônoma privada. Segundo o Código de Ética, a renúncia, ela não precisa ser justificada ou fundamentada. Então, eu tenho certeza que você já teve a oportunidade, né, de ver, né, uma renúncia, onde o advogado coloca assim: renuncio por questões de foro íntimo. É muito comum. Mas, como a renúncia não precisa ser fundamentada, você não precisa dizer que está renunciando por questões de foro íntimo, não. Basta você colocar lá: renuncio ao mandato a mim conferido às folhas tais. Acabou. Quando o advogado renuncia ao mandato, eu posso ter aí o que eu chamo da morte não natural do mandato, porque a morte natural é até o final da causa. Aqui, quando eu renuncio, é porque eu não quero mais aquele caso. Mas pode ser que o cliente, o Zé, não te queira mais. E aí, o cliente, por óbvio, tem o direito de destituir o advogado. Então, quando o cliente destitui o advogado, o mandato também morre. E o mandato também pode acabar com o chamado subestabelecimento sem reserva. Quando eu, advogado, subestabeleço com reserva para o meu colega Victor, quer dizer que agora eu e o Victor somos advogados do Zé. Mas pode ser que eu esteja passando mesmo a causa para o Victor e saindo fora. É o que o estatuto chama de subestabelecimento sem reserva. O subestabelecimento sem reserva também caracteriza e configura a morte do mandato. Correto? Então, morte natural do mandato, final da causa, arquivamento, trânsito em julgado. E as mortes não naturais? Renúncia do advogado, destituição do advogado pelo cliente e subestabelecimento sem reserva. Correto? Seguindo aí, gente, artigo 6º e 7º. Importantíssimo. Pode até aparecer exame que ainda não cobrou, que não cobrou as infrações e as sanções, que também é um ponto importantíssimo aqui dentro do estatuto. Mas, sem falar dos direitos do advogado, é muito difícil você fazer um exame da OAB sem questionar acerca dos direitos do advogado. O artigo 6º e o artigo 7º tratam disso. Leia aí comigo, meu querido, minha querida, o artigo 6º. Não há, com H do verbo haver, que é sinônimo de existir. Não existe hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito. Não há, não existe hierarquia
nem subordinação entre o advogado, o representante do Ministério Público e o juiz. A minha avó, já falecida, uma italiana hilária, ensinou para a gente, desde que a gente era pequenininho, que respeito não é coisa que lhe dão. Respeito é coisa que você conquista. Portanto, meu querido, presta atenção aqui no que a Andréia vai falar para você. Se você se comporta perante o juiz, você é advogado, se comporta perante o juiz, perante o promotor de justiça, como subordinado a ele, como vassalo dele, você não tenha dúvida que será um advogado tratado como hierarquicamente subordinado ao promotor, subordinado ao juiz. Agora, se eventualmente você se vir numa situação dessa, lembra do estatuto, querido. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, juízes e promotores. E isso fica claro lá no artigo 44 do Estatuto, parágrafo 1º, que trata da estrutura da OAB. E diz o seguinte: a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Ora, se a instituição ao qual a ela eu sou inscrito, que eu pertenço a ela, não mantém com a administração vínculo funcional ou hierárquico, é correto afirmar que eu, profissional desse órgão, dessa instituição, não sou subordinado hierarquicamente a nenhum outro profissional, porque a minha instituição não é subordinada funcional ou hierarquicamente a nenhum órgão da administração. Portanto, atenção, toda assertiva que aparecer vinculando ou subordinando a própria OAB, a Ministério, a Secretaria, a Coordenadoria, a Diretoria, ao Vaticano, é falsa. A OAB é instituição autônoma e não se vincula funcionalmente ou hierarquicamente a nenhum órgão da administração. Correto, meu querido? E aí o artigo 7º traz efetivamente aí elencado atualmente 21 incisos das prerrogativas, dos direitos do advogado. E eu sempre digo que esse artigo aqui, você que está prestes aí a se inscrever na OAB, você tem que saber isso aqui na ponta da sua língua, não para passar no exame só, não. Você tem que saber isso daqui para exercer a sua profissão com maior autonomia, porque todo indivíduo, qualquer cidadão que conhece os seus direitos, exerce a sua cidadania com maior plenitude. E se você, advogado, conhece o artigo 7º, não tenha dúvida, você vai exercer a sua profissão com maior autonomia e vai ser muito mais respeitado no ambiente forense do que um advogado que não conhece os seus próprios direitos. Atenção! Os deveres do advogado, porque a todo direito corresponde um dever, não são previstos no Estatuto. Os direitos do advogado no Estatuto, mas os deveres do advogado lá no Código de Ética, correto? E aí depois você não deixa de dar uma olhada lá no Código de Ética, que trata dos deveres do advogado.
Primeiro direito do advogado aí no artigo 7º, e acho que o Estatuto colocou esse direito em primeiro lugar, porque, sem dúvida nenhuma, ele é o mais significativo, o mais importante direito do advogado elencado aí nesses 21 incisos. É direito do advogado exercer com liberdade a sua profissão em todo o território nacional. Isso é fantástico, né, gente? Não me interessa onde você vai se inscrever. Se é no Rio de Janeiro, se é em São Paulo, se é na Bahia, se é em Minas Gerais. Uma vez inscrito perante o Conselho Seccional do seu estado, você recebe, meu querido, um documento que te dá o direito de trabalhar, de exercer a sua profissão em todo o Brasil. Agora, cuidado, tá? Você está achando isso ótimo? Cuidado, 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 porque é o seguinte, você está lá de férias, em Porto Seguro, tomando sol, caipivódica, um sol maravilhoso, 40 graus na sombra, aquele marzão besta na sua frente e a toalhinha jogada no rosto, né? Aí, de repente, chega o seu amigo, levanta a sua toalhinha assim, Andréia, oi, querido, você trouxe sua carteira da OAB aí com você? Pode saber que suas férias acabaram ali, né? Porque prenderam seu amigo, bateram o carro. Então, se você não quer ter esse tipo, né, de problema, quando você for viajar, você deixa sua carteira para trás. Porque senão, você pode advogar em todo o território nacional. Ó, isso é muito fácil de guardar, né, não? É isso que o examinador vai te perguntar? Não! O examinador vai fazer essa questão aparecer assim. É direito do advogado exercer com liberdade a sua profissão em todo o território nacional, sem qualquer exceção. E o que era verdadeiro passou a ser falso, porque lá no artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto, está disposto o seguinte: além da inscrição principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade, a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Então, veja que o Estatuto, ele foi bacana, porque ele fala, olha, eu sou inscrito aqui perante o Conselho de Minas Gerais. Eu tenho o direito de exercer a minha profissão com liberdade em todo o território nacional. Mas se lá perante o Conselho Seccional de São Paulo, no prazo de 1 ano, eu exercer a minha advocacia com habitualidade, eu preciso ter perante o Conselho Seccional de São Paulo uma inscrição suplementar. A sorte foi que o Estatuto deixou claro que esse exercício habitual é aquele que, no prazo de 1 ano, exceder as 5 causas. Atenção, meu querido, que o que excede a 5 é 6. O que excede a 5 é 6. O que excede a 5 é 6, 7, 8. E aí você está aí me assistindo na sua casa, na tranquilidade do seu lar, né? E olha para mim e fala que não é chata ficar repetindo que o que excede a 5 é 6. Vê se eu não sei disso. Eu sei que você sabe, mas eu também sei que você vai esquecer na hora do exame da OAB, porque o examinador tinhoso, ele vai fazer assim, ó. Fulano de tal, que advoga em todo o território nacional, tem 5 causas em São Paulo, inscrito em Minas, tem 5 causas em São Paulo, 5 causas no Acre, 5 causas na Bahia, 5 causas em Curitiba. É correto afirmar que, letra A,
Precisa ter inscrição suplementar em todos esses estados. Precisa ter inscrição suplementar apenas em São Paulo. Letra E. Não precisa ter inscrição suplementar em nenhum estado. Ou piorou a situação. Letra E. Nenhuma das assertivas acima é verdadeira. E a gente que está fazendo prova tem horror dessa opção, né? Nossa, será que todas essas letras aqui antes estão erradas? Estão. Estão. Porque eu só preciso ter inscrição suplementar perante o conselho seccional diverso do da minha inscrição principal, se eu no ano exceder as 5 causas. Então, em todo lugar que tiver 5 causas no ano, 5 causas no ano, 5 causas no ano, ele não precisa ter inscrição suplementar. É muito comum me perguntarem, mas tem limite para ter inscrição suplementar, gente? Tem, né? Tudo na vida tem limite, né, gente? Tudo na vida tem limite. Tem limite. O número de conselhos seccionais do estado. E hoje são 27 estados no Brasil, eu posso ter 27 inscrições suplementares. E se eu conseguir ter 27 inscrições, 26, né? Porque uma é do meu estado. 26 inscrições suplementares, eu tenho para te dizer que você é o cara, mesmo porque pagar 27 anuidades, né? Porque a inscrição suplementar exige o recolhimento da anuidade. Tu tá rico, né, meu querido? Aqui, foi uma alegria ter esse encontro com você. No nosso próximo bloco, nós vamos continuar falando das prerrogativas do advogado. Não perca, porque você tem que saber isso de cor. E a nossa missão aqui no Aprovário é aprovar você. Beijo.